Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa e o programa de hoje faz parte de uma série sobre educação aqui no estado de São Paulo, como está o retorno das aulas gradualmente por conta da pandemia. Por isso a gente recebe a secretária de Educação da cidade de Ferraz de Vasconcelos, a Cecília Cruz, que vai falar um pouco aí do panorama do município sobre a educação. Secretária, seja bem-vinda aqui ao Conexão Legislativa de hoje. Obrigada, Carolina. É um prazer estar com vocês hoje para um tema tão importante, né, que é educação. Secretária, então, para iniciar o bate-papo, conta para o nosso telespectador aí um pouco da cidade, onde ela está localizada, quantos habitantes mais ou menos vocês têm, para a gente entender também um pouco da infraestrutura da cidade. Ferraz, tá? Eu chamo da Zona Leste da Zona Leste. Então, a cidade de São Paulo acaba e logo em seguida tem Ferraz, é um município geograficamente pequeno, mas bastante grande quando a gente pensa no tamanho dos municípios do país, né? Então, é um município com quase 200 mil habitantes. Eu falo um dado que acho bem interessante, que é o 157º maior município do país. Então, apesar de para a região metropolitana não ser um dos municípios mais populosos da região, quando a gente pensa em Brasil, está acima de 5 mil municípios dentre os municípios brasileiros. Então, é um município com grande quantidade populacional, são cerca de 22 mil alunos na rede estadual. É um município bastante urbano, tem uma partezinha rural, mas a grande concentração de pessoas está na região urbana, que é a continuação da cidade de São Paulo, e faz divisa com Poá, também divisa com Poá. Então, ele está bem misturado nessa conurbação urbana aqui na região metropolitana. A senhora já falou aí um pouco da quantidade dos matriculados, isso na rede municipal, né? Cerca de 22 mil crianças, né? Isso porque o município atende creche e também ensino fundamental. Qual que é a estrutura da cidade? Vocês também têm escolas aí da gestão municipal que atendem o ensino médio? Quais são as escolas que vocês têm? Quantos estabelecimentos de educação vocês têm aí na cidade que é de gestão municipal, né? Essa é uma pergunta legal, porque a educação no Brasil, ela até tem uma definição de como deveria ser a organização da divisão das redes, mas poucos municípios, poucos estados conseguem fazer bem certinho como deveria a organização da educação no Brasil. Então, os municípios ficarem com a educação infantil, né, de 0 a 5 anos, e depois ficarem com os anos iniciais do ensino fundamental, a antiga primeira e quarta série, atualmente primeiro ou quinto ano, e o Estado ficar com os anos finais, então sexto ao nono ano do ensino fundamental e o ensino médio. Aqui em Ferraz, a gente é bastante bem dividido, que eu fiquei bastante feliz quando eu comecei a conhecer mais o município. Então, a gente já está com a totalidade dos alunos dos anos iniciais, então primeiro a quinto ano são todos alunos da rede municipal e também da rede privada, né, mas não há nada com o Estado. A gente tem um remanescente, 3 escolas que continuam com os anos finais, e o restante anos finais do fundamental, sexto ao nono ano, estão com o Estado e o ensino médio todo com o Estado. São 103 escolas, mais ou menos, no município, agora não me lembro se 103, 104, porque às vezes abre uma nova escola, então 103 com os dados de 2020. Dessas, 45 são escolas municipais, e aí a gente tem creche, escola de antiga EMEI, né, escola de educação infantil, com pré-1 e pré-2, e ensino fundamental, 17 escolas estaduais, hoje são 17, e 40 escolas particulares. Dessas particulares, eu tenho 16 que são conveniadas com o município, são creches conveniadas, então que fazem atendimento também daquelas crianças de 0 a 3 anos da rede municipal. Perfeito. É bacana mesmo para o nosso telespectador conhecer um pouco aí, às vezes não entende porque uma escola estadual cuida aí da questão do ensino médio, porque não existe uma escola municipal com essa função. Então, é importante também para que a gente conheça como que é organizada, né, a educação aqui no nosso estado. E, secretária... É importante... Desculpa, Carolina. Sim, claro. Posso só fazer um comentário? É importante porque a gente... Quando a gente pensa por exemplo, um grande artista. Por que ele é um grande artista? Porque ele é especializado naquilo que ele faz. Então, um grande pintor modernista. Ele vai ser muito bom de pintar aquele tipo de coisa. Talvez pintar um retrato muito realista, ele não vai ser bom. Mas a gente considera que ele é um bom artista quando ele é especializado.
Porque a especialização permite com que a gente seja excelente naquilo que a gente faz. Se tanto o Estado quanto o município tiverem que cuidar de tudo, então de crianças de 0 a 17 anos, né, da creche ao ensino médio, a gente não se especializa e a gente não melhora a educação como a gente consegue. Então, essa divisão, ela coloca os alunos com um tipo de desenvolvimento, os anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, são mais parecidos, tem mais o foco da alfabetização, enquanto o sexto ao nono ano já tem mais uma cara de ensino médio. E aí, todo mundo em casa pode lembrar como é que foi a virada, né, para a quinta série, para o sexto ano, para esse anos finais do ensino fundamental. Muitos professores, mais matérias, isso é bem parecido com o ensino médio. Então, quando a gente faz essa divisão, tanto o município quanto o Estado podem se especializar na educação para ofertar uma educação de excelência a todos os alunos e garantir, assim, né, o desenvolvimento concreto das nossas crianças. Exatamente, até porque a gente às vezes tem uma pergunta recorrente, né? Por que tem que mudar de escola? Por que não consigo continuar nessa mesma escola? Exatamente por essa questão, né, de uma escola estar específica aí com alguma série que é importante realmente para o desenvolvimento e aprendizado dessa criança, né? E, secretária, uma das primeiras ações aí das pastas de educação no início da pandemia foi a suspensão das aulas. A senhora assumiu agora no início desse ano, né, de 2021, com a nova gestão. Eu queria que a senhora contasse um pouco aí das ações que vocês estão dando continuidade e quais as novas ações aí agora durante esse período da pandemia. As aulas estão suspensas aí desde março, né, então, do ano passado, as aulas presenciais. Então, eu queria que você contasse aí, mesmo que seja um panorama rápido, de como foi esse ano também de 2020. No ano passado, foi até amanhã, né? Amanhã completa exatamente um ano que foi anunciado o fechamento das escolas no território do estado de São Paulo, e aí as redes municipais foram se adequando a isso. Então, dia 13 de março teve o anúncio que a saúde, por entender ainda pouco da doença, falou, olha, do que a gente entende hoje dessa doença, normalmente as crianças são transmissoras, então a gente precisa fechar a escola, e aí as redes foram fechando aos poucos, suspendendo as aulas presenciais. Aqui no caso de Ferraz, a gente fechou no dia 18 de março de 2020. Então, vai completar um ano já. E aí, a saúde e a ciência foram avançando, conhecendo mais a doença e viram que não tinha por que continuar com as escolas fechadas, que era muito diferente do que a gente conhecia de outras doenças. Então, os estudos começaram a mostrar que as escolas podiam abrir e que as crianças precisavam ser priorizadas, porque o espaço da escola, a interação com o professor, a interação com seus colegas não pode ser substituída. Em Ferraz, ainda com esses avanços da ciência, né, as escolas continuaram 100% remotas em 2020. Então, quando eu cheguei aqui, elas permaneciam fechadas desde 18 de março de 2020. E aí a gente começou a fazer esse trabalho para pensar a retomada, reconhecendo, em diálogo com o Conselho Municipal, em diálogo com os professores, em diálogo com os diretores, reconhecendo que a escola é insubstituível e que precisa ser priorizada. Então, a gente começou a trabalhar nesse retorno. No ano passado, os professores tiveram autonomia para interagir com as famílias da forma que melhor se adequava para a sua realidade, com os seus alunos. Então, a solução que a gente viu que mais comum foi ter grupos de WhatsApp para contato direto com as famílias, principalmente porque a gente tem famílias de crianças muito novas, né? Então, não dá para ter o contato direto com uma criança de 2 anos, você tem que falar com a família. Para encaminhar atividades, para ver como é que está o desenvolvimento daquelas crianças, mesmo fazer ligações por vídeo. Já no ano passado, a gente teve a complementação através das aulas do Centro de Mídias, que está sendo disponibilizado tanto pelo aplicativo no celular, mas também pela TV Cultura, na TV aberta. E esse ano a gente intensificou as formações para o ensino remoto com os nossos docentes, porque ainda que a gente volte às aulas, vai ser um ensino híbrido, e começou a preparar as escolas para esse retorno. Então, hoje, todas as escolas de Ferraz estão prontas para receber as suas crianças de forma segura. Uma ação muito importante que foi iniciada no ano passado, que a gente vai continuar esse ano, é a realização de busca ativa. Então, através das atividades que estão sendo enviadas, através do contato frequente, se não diário, com as famílias, a gente reconhece como escola que um aluno está ficando para trás, ou que a gente não tem aquele contato com o aluno. A escola faz todo um encaminhamento, que aí tem a ver com, primeiro, o contato do professor, aí se ele falha, o contato da equipe gestora, depois o contato com
assistência social para ir até a casa da criança, se for necessário, ver o que está acontecendo, e no limite até o encaminhamento para o conselho tutelar. Mas todas as etapas para não ter que chegar nesse limite e a gente não perder nenhum aluno nesse processo. Isso continua, a gente está aperfeiçoando, mas foi muito bem feito pela rede aqui em Ferraz no ano passado, então é uma medida que continua durante o ensino híbrido. Aí da preparação para essa volta às aulas, né? O Estado liberou aí a volta às aulas em todos os municípios. Eu queria que a senhora contasse como que vai ser, se já foi iniciada essa volta às aulas presencial, se vocês vão fazer de forma gradual e quais são os cuidados aí para essa retomada, para manter a segurança dos alunos e dos profissionais de educação. Excelente pergunta. O retorno, e isso a gente tem falado aqui desde o primeiro dia, no começo do ano, ele tem que ser gradual e ele tem que ser seguro. Por que ele tem que ser gradual? Primeiro porque a gente não falou de escola funcionando na pandemia aqui em Ferraz. Então tem um trabalho de construção mesmo com as famílias, com os alunos, com os professores, do que é esse momento da volta às aulas, que a escola é um espaço seguro, que a primeira decisão foi tomada porque a gente conhecia pouco, mas que hoje a gente já conhece mais. Então é um trabalho até de convencimento, mas de construção. Vamos com calma, respeitando os sentimentos de todos em relação à pandemia. A gente precisa lembrar que tem medo envolvido, tem luto, ansiedade. Então, que é um retorno gradual, porque vai ser aos poucos, nessa conquista desse espaço, né, que é a escola agora na pandemia. E também porque a saúde nos coloca um limite de pessoas, um limite diário de matrículas, então ele tem que ser aos poucos, tem que ser em rodízio, respeitando a regra da saúde. E isso já entramos na segunda parte, que é o seguro. A saúde e a ciência, então, olhando para essa doença, conhecendo mais e olhando as experiências de volta às aulas, claro, pode voltar, mas tem que ser seguindo essas e essas e essas regras. Então, a educação, como sempre fez, tem que garantir um espaço seguro para a escola. Se no ano passado a gente fechou, porque a saúde nos disse que tinha que fechar, e hoje a saúde já diz que tem que abrir, e pode abrir, né? Tem que abrir, mas tem que abrir com segurança. O papel da educação garante essa segurança. Em termos práticos, o que isso significa? Bom, já falei um pouco, rodízio dos alunos, então escalonado, e aí cada escola tem a autonomia para fazer essa divisão, esse cronograma, conhecendo seus alunos, as suas famílias e respeitando também os horários e as demandas dos seus professores, e também o rodízio dos professores. O ensino híbrido envolve momentos presenciais e momentos remotos, já que todo mundo não pode estar na escola. Então, além do rodízio, o fornecimento de equipamentos para garantia da segurança. E aí máscara para todos os alunos e todos os servidores, máscaras de tecido, 4. Além disso, máscaras descartáveis disponíveis na unidade. Caso rasgue ou esquece, derruba no chão, tem uma máscara descartável disponível. Tem muitas. A gente tem mais de 70 mil máscaras em todas as unidades descartáveis disponíveis para quem precisar. O Face Shield para os professores e servidores, isso está no protocolo e já temos nas nossas unidades, disponibilização de álcool gel, sabão, para que possa ser feita a higienização das mãos, além principalmente da organização dos espaços. Então, uma sala de aula que respeita o distanciamento, que acolhe aqueles alunos, mas também não intensifica o contato entre eles, então tem álcool gel em todas as salas, sinalização, bastante sinalização, e aí só fechando, as escolas têm um papel muito importante nessa pandemia, que é educativo. Porque as crianças, elas estão fora da escola quase um ano. Então, elas não necessariamente aprenderam esse protocolo. Ninguém as ensinou formalmente por que precisa usar máscara, como se deve usar máscara adequadamente. Muitas crianças não estão nem mais em casa, esse é um ponto importante, elas estão na rua, não estão seguindo protocolos, estão expostas, enquanto na escola elas podem aprender e cumprir esse protocolo. E aí, a sinalização nas escolas é super importante. A gente tem reforçado isso em todas as visitas. Parte da retomada segura envolve a visita da nossa supervisão de ensino a todas as escolas, com um checklist padrão avaliado pela saúde, de se está cumprindo o protocolo, e também uma visita minha, eu já tive mais de metade das escolas, verificando o cumprimento dos protocolos. E aí tem escolas que a gente tem medidas específicas. Então, por exemplo, a ventilação hoje é um dos pontos cruciais para garantir a segurança num espaço com mais de uma pessoa. Se a escola tem uma sala de aula que a ventilação não é boa, a supervisão sinaliza, e aí a escola tem que fazer a adequação daquele uso daquela sala em outro ambiente, uma quadra, um pátio, ou ter menos alunos naquele dia. Temos escolas que estão passando em reforma, então cada escola foi avaliada individualmente. E aí nessas visitas a gente tem ressaltado muito a sinalização
para que a criança esteja a todo momento aprendendo e tendo essas ideias da segurança dos protocolos reforçados, garantindo que a escola seja ainda mais um retorno, seja um ambiente seguro. É uma infraestrutura importante, né? Ter esse equipamento aí da escola. A gente sabe também, referente ao contato social, o quanto atingiu a saúde emocional dos professores e também dos alunos, né? E vocês têm algum suporte, uma ação aí que vai contar com alguma equipe multidisciplinar para cuidar também, né, do lado psicológico, não só desse professor que aí nesse último ano foi criativo de todas as formas para conseguir passar o conteúdo para esse aluno, e tanto para esse aluno aí que sentiu falta com certeza, né, de ter aquele contato com o colega mais próximo, de conversar. A gente sabe que o ambiente escolar propicia todo esse contato social também. Qual que é a importância não só da retomada por conta desses protocolos, né, ensinar formalmente os alunos desses protocolos, mas também de ajudar aí nessa interação. A gente está vendo que tem atingido bastante a saúde mental dos alunos também, né? Carolina, na verdade, quando a gente fala que a escola precisa retornar, né, que é uma urgência da educação que a escola volte, é porque o ambiente da escola é sim para garantir a aprendizagem do aluno, mas é muito mais do que isso. A gente está desenvolvendo e construindo cidadãos nas escolas. E como que se faz isso, né? Tem todo o conteúdo, tem toda a aprendizagem, tem todo o currículo, mas tem a interação. Tem, muitas vezes, a escola é o espaço que a criança, é o único espaço que a criança vai ter vínculos fortes, porque às vezes ela não consegue ter vínculos estáveis dentro de casa. Às vezes é onde a criança vai se alimentar, às vezes é onde ela tem o que vestir. Isso a gente viu muito ano passado, as escolas fechadas, as crianças continuando usando uniforme, então a gente vê que é uma necessidade, inclusive, de dignidade para aquela criança poder usar um uniforme. Onde ela vai construir relações diferentes do que ela tem em casa, então, relações com pares, né, que são os colegas, e como é que a gente interage com colegas, e esses vínculos. Então, tem toda essa parte de aprendizado desses outros aspectos, que a gente chama os aspectos socioemocionais, e mesmo de proteção à criança. Às vezes, a criança está passando por uma vulnerabilidade em casa, que a escola é capaz de reconhecer e tomar uma medida para que isso seja evitado ou interrompido, que sem a escola a criança fica exposta àquela vulnerabilidade. Na saúde mental, o que a gente tem visto muito nas crianças mais velhas um agravamento de quadros de ansiedade e depressão, o que é muito grave. A gente já vinha numa tendência de melhorar isso, até por discutir mais e colocar isso mais em pauta mesmo, mas quando a criança ela fica em casa e, por ser mais velha, ela já consegue ficar mais no computador, vai trocando a noite pelo dia, não tem mais o contato, a saúde mental é muito agravada. E no caso das crianças menores, também quadros de ansiedade e depressão que a gente não via com tanta frequência nos mais novos. Pediatras identificando esses quadros em crianças de 4, 5, 6 anos, que era muito raro. E, mais do que isso, mesmo um retrocesso desse aluno, né? Então, do ponto de vista do desenvolvimento, quem tem criança pequena em casa sabe. A criança, quando ela vai crescendo, ela vai deixando comportamentos para trás. Às vezes é o comportamento de carregar o mesmo cobertorzinho para todo lugar, usar as mesmas palavras porque o vocabulário é muito pequeno, fazer manha. A criança, quando vai para a escola, ela para de fazer manha, comer sozinho. E aí, quando ela fica em casa, isso começa a voltar, e aí os pais notificam: olha, a minha filha, meu filho está se comportando como quando ela tinha 4, 3 anos, ela já tem 6, 7, ela esqueceu como escreve, ela faz muita manha, ela começou a falar muito menos. Então, é muito, muito, muito grave. Então, pensar na escola muito mais do que o ambiente da aprendizagem. E para os nossos professores, acho que é importante ressaltar que é claro que os nossos profissionais da saúde estão na linha de frente há um ano, combatendo e passando por situações muito difíceis e que devem ser reconhecidos por todo o trabalho que tem feito para o nosso coletivo como sociedade, mas que a profissão do professor se transformou como nenhuma outra na pandemia. O professor teve que se reinventar. E quando a gente fala que a educação não parou, apesar das escolas terem ficado com as atividades presenciais suspensas, é por causa dos nossos professores, que lá estavam na linha de frente da educação, pensando como fazer com que o conteúdo chegasse para o aluno, como fazer com que aquele aluno que tem mais dificuldade de aprendesse, mesmo sem o contato direto, como fazer para chegar nos alunos sem conexão. Então, realmente se reinventaram, mas é um processo que desgasta e esgota. E os nossos professores trabalharam incansavelmente, horários, muitas às vezes falando à noite com os pais, que é o horário que as famílias tinham para falar. Isso causa muito desconforto. Então,
Quando a gente fala da retomada, tanto para aluno quanto para professores, tem momentos do acolhimento. E para os alunos, é preferencial priorizar que os momentos presenciais, mais do que passar conteúdo, fazer exercício, fazer prova, nada disso. Momento presencial, vamos criar vínculo. Pensar nas habilidades socioemocionais. Né? O que é aquilo? A convivência, a interação, às vezes o compartilhar daqueles sentimentos todos relacionados à pandemia, como eu falei. Então, um trabalho voltado no presencial, para pensar mais do que o currículo, mais do que o conteúdo, essa interação dos alunos do ponto de vista socioemocional. Para os nossos professores, a gente vai ter um trabalho de primeiro entender quais são esses anseios, isso a gente vai entender melhor quando eles começarem a voltar para as escolas, mas aí uma responsabilidade nossa para trabalhar com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência Social, para pensar se a gente vai precisar de um atendimento psicológico individual para alguns professores, ou se a gente pode fazer uma ação nas escolas com um coletivo de professores, até mesmo uma roda de conversa para compartilhar esses sentimentos. Isso tem a ver com a retomada, com certeza absoluta. Bacana, muito importante mesmo ter esse cuidado com a saúde mental dos alunos e também desses profissionais, né, que vão atender eles. A gente sabe aí da importância do professor, às vezes, até em conseguir diagnosticar se o aluno é um pouco mais hiperativo, se ele tem algum déficit de atenção ou algum outro problema cognitivo. Às vezes o professor que consegue ter esse reconhecimento, né, e repassar isso para os pais. E, secretária, vocês têm observado aí se há um desejo dos pais de realmente voltar com as aulas presenciais? Se vocês têm conversado aí ou tendo algum dado aí da secretaria que possa garantir que os pais querem que os alunos voltem às aulas realmente presencialmente aí na cidade. A gente vê que alguns pais ainda têm receio, né, de mandar o filho, a criança presencialmente, mas como que está aí a situação no município? Vocês têm observado esse desejo? Uma fala importante é que a gente precisa, nesse momento, claro, respeitar a vontade das famílias, mesmo aquelas que optarem por não mandarem os filhos quando a gente voltar com as aulas, devem continuar com o vínculo com a escola, isso significa entregar as atividades, falar com os professores, retirar algum material na escola, isso é muito, muito, muito importante, mas que a gente vai construindo isso, que no momento no primeiro momento vamos ter menos famílias mandando, é o que eu falei, é gradual, porque a gente tem que trabalhar todos esses sentimentos relacionados com a volta às aulas, e aí aos poucos a gente vai ganhando tração e vai ter mais frequência de alunos. A gente fez uma primeira pesquisa, os dados estão sendo tratados, porque teve família que respondeu 2 vezes, então a gente está tirando todas as duplicadas e verificando novamente. A gente teve mais de 60% de respostas da nossa rede, então todas as escolas, a maioria dos pais respondeu essa pesquisa. Dentre aqueles que responderam, também é um percentual grande, de mais de 60% que diz que mandaria a criança de volta para a escola no sistema de rodízio. Mas o mais importante, Carolina, do que esses números, só a gente reconhecer que, ainda que não é o caso de Ferraz no momento que a gente fez a pesquisa, por isso que essa pesquisa vai ser refeita a cada 15 dias, mas ainda que, eventualmente, menos da metade, um percentual pequeno das famílias topasse esse retorno, a gente precisa entender por que aquela criança precisa voltar. Às vezes é porque ela não tem contato nenhum com a escola, ela não consegue a internet, então ela está simplesmente com as atividades impressas, ela sente falta do contato com o professor. Então, fazer o atendimento desse aluno, olhar para aquele percentual que quer voltar aqui hoje, com a pesquisa que a gente fez, é a maioria, mas mesmo que isso diminua ou que isso aumente, a gente precisa atender aqueles que disseram que vão mandar, porque o espaço da criança é a escola. Então, a gente tem que trabalhar em cima de números. A ideia de atualizar as pesquisas a cada 15 dias como eu falei, porque a gente vai conquistando as pessoas e falando sobre isso, diminuindo as inseguranças. E aí, o vizinho vê que a filha do vizinho está indo e que ela está feliz e que está dando certo e que é segura. Aí um dia ele vai na escola e vê como é que a escola está funcionando com alunos. Ele fala, puxa, agora eu quero voltar. Só que, como a gente tem falado do rodízio, a escola precisa estar muito organizada para receber esses alunos. Então, os 15 dias é tempo para a família poder rever o seu posicionamento, se vai mandar ou não vai mandar, mas para a escola poder se organizar e melhor receber aquele aluno que agora vai passar aí, porque a família está mais confiante, decidiu voltar. Bacana. E, secretário, eu queria falar um pouco da parceria entre as próprias pastas do município, né? A gente sabe que a Secretaria de Saúde dos municípios tem tomado a frente para orientar as outras secretarias quanto a protocolo,
mas não só a Secretaria de Saúde, né, mas também assistência social, desenvolvimento econômico, tem feito aí uma força-tarefa para ajudar todas as secretarias, o município em si. Eu queria que você contasse um pouco aí da importância dessa parceria para a Secretaria de Educação, né, para que essa volta às aulas seja o mais segura possível para todos. Essa é uma fala importante porque o relacionamento, Carolina, com as outras secretarias, ainda mais num município do tamanho de Ferraz, que apesar de ser grande, tem hoje uma prefeitura bastante enxuta, para volta às aulas, mas para qualquer outro tipo de política que a gente vai fazer, ainda mais política social. Porque a gente não consegue desmembrar essa pessoa em a pessoa que vai para a educação, a pessoa que é assistida no posto, a pessoa que tem o atendimento na assistência social. Muitas vezes é a mesma pessoa. Então, essa articulação, essa proximidade é importante para a gente pensar, né, esse cidadão na sua integralidade. Bom, na volta às aulas, a parceria com a saúde tem sido muito importante, muito, 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 porque a gente só deu esse passo quando a saúde disse que estava ok falar. Então, a educação só começou a falar da volta às aulas depois de sentar com a saúde, entender quais os parâmetros que a saúde estava dando para o município nessa retomada das aulas. Mais do que isso, como eu falei, o retorno precisa ser seguro. Então, a parceria com a Secretaria de Saúde e principalmente a vigilância sanitária é importante para que a saúde possa visitar as escolas e reconhecer, olha, essa escola não pode abrir, ou aquela escola pode abrir, num movimento mais por unidade e não menos por rede. Então, a decisão está autorizado desde que cumpridos os protocolos, se tivermos que fechar, vai ser uma escola porque está fora dos protocolos. O restante das secretarias tem todo o entendimento da gestão de que a educação deve ser priorizada. Isso ficou bastante contente, a prefeita também, desde o seu primeiro dia, tem falado da retomada das aulas, e aí acho que isso mostra que o município coloca as crianças como prioridade. Isso é muito importante numa gestão municipal, porque a educação no Brasil precisa caminhar mesmo, a gente não pode deixar 2020 ou 2021 nos pararem. Então, o entendimento da gestão, e aí o corpo de secretários e o corpo de secretarias trabalhar com essa missão. E aí aqui eu destaco o desenvolvimento econômico, uma parceria importante para a gente falar com as escolas particulares, da questão dos protocolos, a assistência social também de entender e identificar aqueles alunos mais vulneráveis e eventualmente fazer um atendimento mais específico para aquele grupo de alunos, mas destaco aspectos jurídicos para que a gente possa caminhar sem nenhum risco jurídico, a Secretaria de Administração através da expedição de normativos e também todo o processo de compras, né? Então a volta às aulas exige a compra de equipamentos que a gente não fazia aquisição antes e que a gente teve que caminhar e aprender nesse processo de comprar máscara, comprar totem. Então, a parceria com compras foi muito importante. E aí, hoje, parceria com obras para deixar todas as escolas prontinhas. Então, realmente é um trabalho a muitas mãos. A educação toma à frente disso, mas não é feito sem a parceria das outras secretarias. E não teria sido feito sem a parceria das outras secretarias. Secretária, muito obrigada pela sua participação no Conexão Legislativa de hoje, falando um pouco aí do município de Ferraz de Vasconcelos, a gestão na educação, né, um pouco dessa volta às aulas, a importância de abordar a individualidade de cada município. Então, mais uma vez, agradeço aqui a disponibilidade da senhora. Eu que agradeço, Carolina, pela oportunidade de contar um pouco do que é a gestão municipal, contar um pouco de Ferraz, mas principalmente trazer o debate voltado para o desenvolvimento e a segurança das nossas crianças. Foi um prazer compartilhar com vocês e levar essa conversa até todo mundo que nos assiste. Então, também me coloco à disposição e muito obrigada. E esse foi o Conexão Legislativa de hoje, com a secretária de Educação de Ferraz de Vasconcelos, Cecília Cruz. E se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!